Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão Vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas, hoje nós vamos falar sobre por que Deus não fala comigo. Eu estou buscando respostas de Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, eu tenho subido ao monte, eu tenho feito, mas Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Esta é uma pergunta muito comum. E nós vamos falar sobre isto logo após a leitura da palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 9, do versículo 9 ao versículo de número 12. Glória a Deus, Pai, diante da tua presença, eis-nos aqui. Perdoa, Senhor, os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. Te adoramos, te exaltamos por mais este dia que o Senhor nos deu de presente, mais este dia que podemos dizer até aqui nos ajudou, Senhor. Eu venho pedir ao Pai neste tempo em que temos estado frente a frente com o Faraó, para que venhamos sair da prisão, do cativeiro. Para alguns de nós é a prostituição, para alguns de nós é a mentira, para alguns de nós é o ciúme, a inveja, para alguns de nós, ó Pai, são os crimes que aqui não nominamos, são dependências que aqui não nominamos. O Senhor conhece onde está presa a nossa mente. Mas eu creio que neste tempo em que nós nos apresentamos diante de Faraó, nós estamos sendo confrontados com todos os vícios que devemos abandonar. Para que nós não venhamos dar voltas no deserto, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, receber a libertação e que seja o teu nome glorificado em nossas vidas. Santifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, e assim poderemos viver, desfrutar dos bens do Senhor, ainda sobre a face da terra, na terra dos viventes. Deus, em nome de Jesus, que a alegria do teu Espírito Santo esteja e permaneça no nosso interior neste momento, que seja o teu nome glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, todavia não a partir do versículo de número 9, como eu disse, mas a partir do versículo de número 8, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, capítulo 9, versículo 8, a seguir nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus não fala comigo. Deus estava falando com um Faraó, sim ou não? Mas o coração de Faraó estava endurecido porque ele era um homem cheio do seu orgulho, obstinado a aprender
os servos de Deus nas suas terras. É muito interessante nós lermos aqui, quando nós vemos a instrução que Deus deu a Moisés e Arão. É para vocês tirarem a cinza do forno, mas é da mão de Moisés que sairá o sinal. Nós vimos que, por exemplo, Arão fez sinais com a sua vara, mas foi através da mão de Moisés que a cinza foi espalhada e feriu os egípcios e não os hebreus. E ali houve o quê? Úlcera, por causa da coceira que veio sobre a pele. E os magos não puderam parar diante de Moisés. Satanás, ele não pode parar diante de você. Mas entendamos uma coisa. O movimento em excesso, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. O movimento na mente, o desejo de ter e de ser, para que o mundo veja que nós temos e que nós somos, nos impede de ouvir a voz de Deus. É tão comum as pessoas perguntarem como eu faço para ouvir a voz de Deus. É preciso desenvolver a habilidade de ouvir. Quando nós começamos a ouvir coisas que nos agradam, nós colocamos a nossa atenção, mas quando nós ouvimos uma palavra de exortação, por exemplo, nós começamos a pensar assim, a Dona Maria tinha que estar aqui, o Joaquim tinha que estar aqui. Não, mas se eu estou aqui, é porque eu preciso desta palavra. Nós somos muito seletivos no ouvir e pouco atentos no falar. Aí está a dificuldade de entendermos quando Deus fala conosco. Porque é uma pergunta tão comum, mas Deus fala conosco todos os dias. Do momento em que nós nos despertamos, nós podemos observar Deus falando conosco. E quando estamos dormindo, ainda que não tenhamos memórias, a nossa alma, o nosso espírito, ele está ainda mais receptivo a estar com Deus. Então, quando no momento em que estamos acordados, nós disciplinamos a nossa mente. Hoje foi extraordinário, porque no meu devocional pessoal, quando eu me levantei, o Senhor me deu Eclesiastes 3 e eu fui lá e vi assim, hoje eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. E a palavra do Senhor é o que me dá esperança. É saber que eu posso continuar gerando, é que me dá esperança. É saber que eu vou poder abraçar novamente as pessoas que eu amo, é que me dá esperança. É saber que Deus fez coisas extraordinárias na vida de pessoas que tropeçaram e caíram. Então eu olho para mim e digo assim, sim, se eu tropeçar e cair, e se eu me arrepender e abandonar os meus caminhos, vai acontecer na minha vida também. Porque o meu Deus, ele não faz acepção de pessoas. E aí eu não sinto a necessidade de fazer para agradar o homem. Aí eu tenho o prazer de levar uma vida segundo a palavra de Deus para sentir Deus perto de mim. Porque Ele está o tempo todo com você. Ele fala o tempo todo com você. Quando eu respiro, o Senhor está falando assim, filha, estou conservando a tua vida. Quando eu sinto uma emoção que é contrastante, o ciúme, a inveja, o Senhor está dizendo assim, filha, eu estou te dando a oportunidade de renunciar a este sentimento. Quando o Senhor me abençoa com bens materiais, o Senhor está dizendo assim, filha, estou te dando a oportunidade de não ser avarenta. Quando o Senhor me priva de bens materiais,
Até mesmo do essencial, ele está dizendo assim: filha, eu estou te dando a oportunidade para você confiar em mim. Deus fala conosco o tempo todo. Tudo que está acontecendo na tua vida agora, Deus está falando para você. Coloque a tua atenção e cresça. Não é para te destruir, não é para te abater, mas é para que você cresça. Nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus nas coisas simples e ordinárias. Nós queremos sempre o extraordinário, o anjo que chega e fala, a voz como um trovão. Não, são eventos raros. O arrebatamento para ver os céus abertos são momentos. Oh, Jesus, ajuda a minha língua, Senhor. São momentos raros. E se nós não disciplinarmos a nossa mente, enquanto nós podemos contemplar com os nossos olhos naturais, com os nossos ouvidos naturais, todas as maravilhas de Deus, se nós não nos atentarmos a isto, nós não conseguiremos ver, perceber o sobrenatural como sendo sobrenatural. Porque ainda que Deus fale conosco no sobrenatural, para nós parecerá loucura. E nós vamos dizer assim, será que foi Deus? Nós precisamos aprender a ouvir Deus no ordinário, no simples, no sorriso de uma criança, na gentileza de alguém que se levanta para você se assentar, na gentileza de alguém que sorri para você, na gentileza de alguém que te oferece um copo com água, na gentileza de alguém que faz cara feia para você. Não, não é gentileza. É mostrando para você que exatamente como você tem os teus dias maus, as pessoas também têm. Quando alguém grita com você, o Senhor está te ensinando, não grite com os outros, porque o outro sente como você. Quando alguém fala mal de você e Deus permite, o Senhor está dizendo assim, não fale mal do outro, porque o outro sente como você. E aí você pode falar assim, Senhor, por que eu? E o Senhor te responde, porque eu te dei a estrutura para ir além disto que você está vivendo. Eu sempre me frustrei muito antes de compreender Deus endurecendo o coração de Faraó. Deus não queria ouvir a voz de Deus. Por isto ele tinha o coração duro. Todas as vezes que Deus mandava ali um sinal, Faraó obstinado a prevalecer sobre os hebreus e afrontando a Deus, ele estava provando que o coração dele era inclinado a fazer a maldade. E muitas vezes nós fazemos assim também. Não é porque somos pessoas ruins, é simplesmente porque nós queremos do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas ficou provado para nós que quando nós nos rebelamos contra Deus, nós sentimos na pele. Nós vemos que Deus começou os sinais externamente. O primeiro sinal foi o quê? As cobras, não foi? Porque primeiro Deus deu um sinal. Cuidado com o espírito de engano. Nós falamos isto em um dos nossos devocionais. O Senhor estava ali mostrando através da serpente, cuidado, porque inclusive entre os hebreus pode ter alguém que se deixe enganar pelo espírito do encantamento da serpente. Depois nós vimos que iniciaram-se as pragas. Externamente nas águas, todos os rios, e o povo não podia beber. Água, fonte de vida. O sangue é a própria vida, mas os dois misturados, um perde a função e o outro perde a eficiência. Sangue aguado não desenvolve a sua função e água com sangue não mata a sede.
Então Deus começou externamente ao povo. E depois nós vimos que as rãs invadiram a casa dos egípcios. E chegou no terceiro andar. Vocês lembram, né? Nós falamos um pouquinho de como eram feitas as casas dos egípcios naquele tempo. Pessoas simples, 1 ou 2 quartos, 2 cômodos, não quartos, perdão. Pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que tinham mais possibilidades financeiras. Meu Deus, me fugiu a palavra. Elas tinham o quê? Casas de até 3 andares, e é o caso do faraó. Só que as rãs não ficaram no primeiro ou no segundo andar. Elas chegaram nos aposentos do rei. Por quê? Porque quando Deus fala, não tem altura, não tem distância. Ele cumpre. Ele não erra o endereço de ninguém. E nós vamos ver que depois das rãs, piolhos. Depois dos piolhos, contaminação. Você está vendo que Deus começou fazendo sinais distantes, trazendo pragas para dentro de casa? Começou lá fora. Eu trago para dentro. E depois nós vimos o quê? As moscas que contaminam, as pestes nos animais. E agora nós estamos vendo, o Senhor está dizendo assim, olha, agora você vai sentir na pele. Vai coçar, vai arder, vai abrir ferida. Não se trata somente de contaminação. Você vai começar a sentir na pele. Por quê? Porque você não quer ouvir a minha voz. O Senhor não quer que nós, como povo seu, venhamos sentir na pele por não ouvir a sua voz. Não é tempo de nós abrir concessões perigosas. Temos sido tão permissivos, o nosso pensamento começa a alimentar algumas coisas e dizer assim, não tem nada não, está todo mundo fazendo, significa que Deus está beleza, está liberado. Mas não está, gente. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, Ele nos convidou para fazer esta saída. Nós vemos pessoas desesperadas gritando por socorro. Eu recebo dezenas de pedidos de oração. Mas as pessoas que oram são 1/3 daquelas que pedem oração. As pessoas que pedem de Deus resposta não se assentam para ouvir a resposta. E quando ouvimos a resposta, nós não queremos fazer aquilo que Deus tem determinado. Eu quero deixar aqui 3 razões pelas quais nós não entendemos a voz de Deus ou não damos ouvido à voz de Deus, porque, como eu disse, Deus fala o tempo todo. Nós podemos não ouvir a voz de Deus por egoísmo, como Faraó. Porque nós queremos ser o centro da atenção, porque nós pensamos que estamos sempre certos, porque nós não atribuímos o poder, a honra, a glória a Deus. Porque nós queremos ter o domínio sobre os nossos irmãos. Nós queremos ser adorados. Nós queremos ter razão. Nós queremos ser. A outra razão pode ser distração. Estamos tão distraídos que Deus está falando e nós não estamos entendendo. Estamos como Marta, afadigados com tantas coisas, ocupados com tantas coisas. Antes de servir, eu preciso entender como Deus quer que eu sirva. Eu estou aprendendo também. Eu falo muito, mas estou aprendendo a ouvir também. A terceira razão é a inexperiência. Nós queremos, nós nos esforçamos, mas nós precisamos aprender. O caso de Samuel, quando Deus o chamou pela primeira vez e ele ia até Eli.
Ele ia até Eli, Eli dizia, não fui eu. Até que Eli entendeu que o próprio Deus estava falando com Samuel. E aí, neste caso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar com Deus e dar tempo para Deus falar conosco. E aí o Senhor fala ao nosso coração, à nossa mente, porque o coração é a mente humana. E aí nós estamos em dúvida, foi Deus que falou? É a boca de Deus que fala ao coração do homem. Se Deus falou ao teu coração e você buscar confirmação na palavra, o Senhor vai te dar confirmação na palavra. E se você pedir, o Senhor usa alguém para confirmar aquilo que ele já falou ao teu coração, confirmou na palavra e ainda usa uma pessoa externa para dizer algo relativo àquilo que o próprio Deus tem falado com você. Por quê? Porque Deus não é menino, ele não manda recado, ele manda mensagens. Entenda que para ouvir a voz de Deus é preciso querer ouvi-la e parar para ouvi-la. Faraó não queria, então ele não ouviu. Samuel queria, ele foi, correu quando Deus chamou. Ele correu, ele foi até Eli. Ele foi até Eli porque ele queria ouvir. Só que Eli disse, espera. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E observe as maravilhas da criação. Coloque atenção no que te dá esperança. E viva o melhor de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu te louvo e eu te exalto na beleza da tua santidade. Pedindo que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção este homem e esta mulher que até este momento parou, se assentou para ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que venhamos estarmos livres da peste, da praga que está sobre a face da terra. Que sejamos alcançados com as tuas muitas misericórdias. Dai livramento, dai cura, libertação àqueles que aqui estão. Em nome de Jesus, eu declaro cura, libertação, transformação no interior dos teus muros, porque Jesus Cristo já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Receba a cura, receba a libertação, receba a proteção, a resposta de Deus. Que estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para ouvir e compreender a voz de Deus neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo a tua existência, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?